partir desse momento, nós estamos iniciando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã, com um propósito de animar você, inspirar você a ser uma pessoa cada vez melhor em todas as áreas da sua vida, na sua profissão, na sua família, na sua casa, naquilo que você fizer. E eu queria iniciar o programa de hoje falando duas coisas muito importantes a respeito de Rotary. A primeira delas é que no mês de setembro, a área de enfoque do Rotary Clube, que nós chamamos de quinta área de enfoque, é educação e alfabetização. Nós temos hoje no nosso país, infelizmente ainda, 17% da população que não tem estudo algum, que sequer são alfabetizados. É um número preocupante, é um percentual preocupante num país que deseja ser um país avançado. Nós, aliás, temos tudo no nosso país para sermos um grande país, mas esbarramos nessa pesquisa, nós esbarramos nesse percentual, neste número de 17% da população analfabeta. Então o Rotary Clube trabalha para nós termos clubes fortes e associados, engajados na missão de minimizar essa deficiência que o país tem, que é a questão da educação e da alfabetização. Então essa é a área de enfoque. Mas também o Rotary tem todos os anos, que nós chamamos de ano rotário, que começa no dia 1º de julho de cada ano, um lema que nós trabalhamos o ano inteiro. E o lema deste ano, do presidente Barry Hessing, que é das Bahamas, é: seja a inspiração. Veja bem, não é para a gente ser inspirado, mas cada um de nós sermos a inspiração de outras pessoas. Então, se nós, como rotarianos, e aliás como qualquer cidadão, pudermos ser a inspiração para os nossos jovens, para as nossas crianças e, por que não, até para os nossos adultos, para que estudem, para que tenham uma formação, nós devemos ser. E nós, como rotarianos, aliás, temos essa obrigação de sermos a inspiração na vida de outras pessoas. Pensando nesses dois itens que eu citei, a área de enfoque na educação e na alfabetização, e o lema do Rotary, seja a inspiração, no programa de hoje nós trouxemos o professor doutor Paulo Sérgio Barbosa dos Santos, que é professor de Engenharia de Biosistema da Unesp de Tupã. Professor Paulo, aliás, eu vou te chamar só de Paulo, porque eu quero que você fique o mais à vontade possível aqui nesse programa. Obrigado, João. Você está bem? Muito bem, graças a Deus. E eu disse agora nessa abertura de programa sobre o nosso lema de Rotary, seja a inspiração. E eu sei que você é a inspiração para muitos jovens e adolescentes e, aliás, pode ser a inspiração para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Olha aí, que legal. Não é isso? Exatamente. Então vamos falar um pouquinho da sua trajetória de vida. Você é natural de onde? João, eu nasci em Pereira Barreto, uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo, né? É próximo a Araçatuba? Fica nem tanto? uns 140 km de Araçatuba, mais próximo a Andradina, Ilha Solteira. Andradina, já quase certo, na divisa certo, ali certo. com Mato Grosso do Sul, né? Sei. Então, assim, antes de mais nada, até te agradecer pelo convite, né? Espero que ao final aí eu possa passar uma mensagem que possa motivar essa galera a estudar, a correr atrás dos objetivos. Fácil não é, mas vale a pena, né? Ah, sim. Eu tenho certeza que será conhecendo um pouco da sua trajetória de vida. Pereira Barreto, e você... hoje você está aqui em Tupã. Exato. Trabalhando aqui. Exato. Mas morou a vida toda em Pereira Barreto ou não? Já teve alguma trajetória, já teve algumas andanças? Exato. Eu morei em Pereira Barreto até os 17 anos, né? Sim. Saí de Pereira Barreto para fazer engenharia em Araçatuba. Depois eu fui fazer o mestrado em Ilha Solteira, na Unesp de Ilha Solteira. De Ilha Solteira terminei o mestrado, fui trabalhar como engenheiro na Raiz em Energia, em Valparaíso. De Valparaíso voltei novamente para Araçatuba, trabalhando como engenheiro também numa usina, e retornei também para a área acadêmica, dando aula em 3 universidades de Araçatuba. E de Araçatuba agora estou em Tupã, como o professor mais recém-contratado da Unesp. Mais recente aqui, Isso, né? recente. E nós é que somos honrados e abrilhantados com a sua presença aqui para trabalhar na nossa cidade e melhorar ainda mais
a qualidade do ensino da nossa cidade. E eu espero poder contribuir muito, não só com o Unesp, mas também com o desenvolvimento de Tupã, da região, com a formação dos nossos alunos, com a comunidade também. Sim, trabalho na comunidade é muito bom, né? É muito importante a gente trabalhar na comunidade. Mas e aí? Vamos chegar lá até os 17 anos. Como é que foi a sua vida? Porque esse é o ponto em que você é e será inspiração para nós. Sua vida foi fácil, sua vida foi complicada, morava numa casa maravilhosa, numa família abastada, era isso ou não? Não, negativo. Não era, não. Geralmente as pessoas começam a contar das suas vidas falando que a infância não foi fácil, né, João? No meu caso, não só a infância não foi fácil, mas antes mesmo de nascer não foi muito fácil, né? Minha mãe sempre teve muitos problemas de saúde e quando ela então engravidou, que foi ao médico, coisa e tal, o médico até propôs naquele momento para ela a possibilidade de fazer um aborto. Já visto que ela tinha vários problemas de saúde e que era uma gravidez de muito risco, né? No caso, a criança, o neném, poderia nascer com problemas, ela poderia também acabar perdendo a vida, né? Mas ela acabou optando em seguir com a gestação, né? Sim, manter a gestação e ver o que dá. Manteve a gestação, exato. Isso é bem o papel de mãe, né? Ainda que eu morra, mas eu vou até o final da gestação. Exato, mesmo com todos os problemas de saúde, seguiu em frente, né? Bom, nesse meio tempo ainda na gestação, tiveram um problema de desentendimento, ela e meu pai, né? E ele acabou deixando ela, né? Antes de você nascer. Exato. Quer dizer, sua mãe já tem um problema para resolver aí, tem um filho nos braços. Você é filho único? Filho único. É? Filho único. Devido a esse fato, minha mãe, na verdade, não poderia nem engravidar, né? Acabou engravidando e, né, sou filho único. Enfim, a família era uma família muito simples, né? A gente morava numa casinha muito simples em Pereira Barreto, uma casinha de tábua, num bairro muito simples também, tá? E, enfim, passou esse período da gestação, né? Graças a Deus, né, foi tudo bem. Nasci, talvez com algum parafuso a menos, mas nasci na normalidade. Mas de perto ninguém é normal. Nós tivemos um psicólogo aqui esses dias no programa que disse que de perto ninguém é normal, né? Então todos nós temos alguns parafusos. As particularidades. Sem dúvida, sem dúvida. Exato, mas graças a Deus com saúde, minha mãe também não teve nenhuma complicação na hora do parto, nada assim, né? Enfim, a gente morava numa casinha bem simples em Pereira Barreto, minha mãe era cortadora de cana, na época ainda existia o corte manual, era bem frequente naquela região, né? Analfabeta, tá? Então morávamos eu, minha mãe, um primo que é especial, né, que mora com a gente até hoje também, a minha avó e o meu avô, que também são analfabetos, né? Diga-se de passagem, uma vida na simplicidade. Exato, exato. E na dificuldade financeira. Eu não vou nem chamar de pobreza, mas uma dificuldade financeira. Exato. Ou você classificaria como pobreza? Uma dificuldade financeira muito grande, João, sem perspectiva alguma de um dia fazer uma faculdade, de algum dia, né, ter uma profissão de êxito, né? E você estudou em escolas públicas? A vida inteira em escolas públicas. Mas diante de tudo isso, você não tinha assim uma grande perspectiva, né? Não tinha, né? E você começou a trabalhar com que idade? Comecei a trabalhar, tinha uns 12 anos de idade. Comecei como entregador de panfleto de um posto de gasolina, né? Sim. Depois, com uns 13, 14 anos, surgiu a possibilidade de trabalhar numa estância rural, num sítio, né? Como ali tocando vaca, né? Os pastos ali do dono da propriedade estavam bem ruins, né? E aí ele apresentou essa oportunidade de trabalho para poder tocar vaca do lado de um canal que existe em Pereira Barreto. Pereira Barreto tem um canal artificial que é o maior canal artificial da América Latina e é o segundo maior canal artificial do mundo, tá? Então tocava a vaca ali na beira do canal, às vezes as vacas entravam dentro desse canal, que é muito profundo, né? Tinha que entrar de cavalo lá dentro para poder tirar essas vacas. O animal. No final do dia existia um caso que acabou faltando o bezerro, que sucuri engoliu o bezerro, né? Então, diante desses fatos e diante da minha situação na escola, que tinha um bom desempenho, tinha professores que ajudavam, que apoiavam, né, a buscar algo melhor para a vida, eu comecei a pensar na possibilidade, então, de efetivamente seguir essa carreira estudando, fazer um curso técnico, fazer uma faculdade. Tá, mas vamos voltar um pouquinho lá no seu trabalho.
Então você tinha um trabalho muito árduo e é um trabalho rural. Exato. Um trabalho rural. Exato. Até que idade você foi nesse tipo de trabalho? Nesse trabalho braçal, nesse trabalho bruto? Nesse trabalho tocando vácuo eu fiquei pouco tempo, coisa de 1 mês e meio, 2 meses, que era apenas para poder pagar algumas dívidas que eu tinha, né? Sim. E aí serviu de lição para que eu pudesse entender que eu poderia buscar algo melhor, né? Depois desse trabalho eu entrei no hotel de uma familiar, né? Sim. E trabalhei como auxiliar de camareiro, auxiliar de serviços gerais, na verdade. Certo, né? certo. Era camareiro, limpava, enfim. Né? Quer dizer, todos os trabalhos com uma certa dificuldade. Quer dizer, Exato. porque você não tinha qualificação nenhuma. Não tinha qualificação. Muito Exato. bem. Então chegou lá, terminou o ensino fundamental. Chegou a hora de ir para o ensino médio. Como é que você decidiu fazer um curso técnico? Ou você foi incentivado a isso? O curso técnico, fui incentivado sim por um colega de sala, né? Ele viu a divulgação do vestibular da ETEC, né? E falou, olha, vamos lá, vamos fazer esse vestibulinho, né? Tem cursos aí que são da área que você gosta, né? Naquela ocasião eu gostava muito da parte de mecânica, né? E aí então eu fiz o vestibulinho para o curso de técnico em mecânica da ETEC de Ilha Solteira. Sim. Tá? Então eu fiz esse curso por 1 ano e meio, né? É um curso também que eu tive um bom desempenho, me esforcei bastante, dedicava bastante, estudava de manhã em Pereira Barreto, no ensino médio, né? À tarde trabalhava ou estudava em casa também, e à noite ia fazer o curso técnico em Ilha Solteira. E tinha que viajar. Quanto tempo de viagem? Cerca de 45 minutos. 45 minutos. Mas é uma viagem, é sempre perigoso, né? Sim, sempre perigoso, cansativo, né? Uhum. Chegava em casa meia-noite, tinha que acordar no dia 5 horas da manhã para ir para o colégio. É nada de graça. Nada de graça. Não existe Nunca almoço, não existe almoço grátis. Nunca é de graça, né, João? E como foi a sua decisão de fazer um curso de engenharia? Porque você é formado em engenheiro. Exato. Isso foi uma decisão pessoal? Foi uma coisa que foi crescendo dentro de você? Ou alguma coisa despertou você para essa área? Exato. Então, quando eu fiz o curso de técnico em mecânica da ETEC de Ilha Solteira, eu gostei muito da área, gostei muito do contato com os professores que eu tive, que eram engenheiros também, né? Então, isso despertou o desejo em fazer engenharia. Porém, como eu te falei, a minha família sempre foi uma família muito simples, né? Naquela ocasião a gente não tinha recurso financeiro nenhum para poder pagar uma faculdade. E então eu me dediquei muito para poder fazer a prova do Enem, que era o Exame Nacional de Ensino Médio e possibilitava uma bolsa do ProUni, né? Que para famílias de baixa renda a bolsa poderia ser até de 100%. Sim. Tá? Então eu me dediquei muito, tá? Me dediquei, estudei bastante para essa tirar prova. uma boa média. Exato. E aí com essa nota eu consegui uma bolsa integral no curso de Engenharia Mecatrônica do Unisalesiano de Araçatuba. Em que instituição? Unisalesiano de Araçatuba. A Unisalesiano. Exato. De Araçatuba. Exato. Então você conseguiu uma bolsa de 100%. Qual foi a sua média no Enem? Não me recordo, mas em relação às vagas que tinha, se não me engano, acho que fiquei em primeiro lugar da classificação para as bolsas na instituição, né? Muito bem, hein? Beleza. Quer dizer, valeu a pena dedicar-se. Valeu muito a pena. Foi para engenharia, começou o curso. Foi fácil, foi difícil, foi complicado? Não foi. Saí de casa com 17 anos, né? Sim. Com muito medo, com muita insegurança. Fui morar numa pensão, né? Não tinha como deslocar da residência até a casa, nem com a bicicleta, então eu tinha que ir de a pé. Né? Da faculdade para residência? Da faculdade para residência. Então era chuva, era sol, era frio, né? Algumas ocasiões... Continuou pagando o preço? Continuei pagando o preço. Em algumas ocasiões os colegas de sala ajudavam, quando chovia, davam uma carona, né? E me dediquei também muito no período da faculdade. Graças a Deus acabei terminando a faculdade com muito êxito também, tá? Com boas notas. Com bons trabalhos feitos na universidade, com bons relacionamentos com os professores, com a coordenação do curso, com a instituição, e isso me possibilitou muitas portas depois também. Você fez algum estágio em algum lugar? Fiz. O estágio eu fiz na usina hidrelétrica de Tucuruí, uma usina que fica no meio da floresta amazônica no Pará. Que beleza, hein? Exato. Isso por intermédio de um colega de sala, o pai dele é técnico na Eletronorte.
E apareceu essa oportunidade de estágio, fez o convite, né? Na ocasião, aceitado o convite, não teria como eu ir até o Pará, porque eu tinha que... Por sinal, lá é muito bonito, hein? Bonito, é um lugar cidade muito bonita, lindo lá, né, rapaz? Muito bonito. A gente não sabe, o brasileiro não sabe que tem essas coisas dentro do próprio país, né? Exato, é um estado muito rico. Né? Eu conheço ali Parauapebas também, no Pará. Parauapebas, passei também. Nossa, que bonito, que lugar bonito, lugar bem arrumado. Exato. Tudo, aquelas avenidas grandes, tudo arborizado. É muito bonito. Tem lugares lindos no nosso Brasil que o brasileiro já tem um certo preconceito. Parauapebas, que nome, deve ser lá no meio do mato. É, realmente no meio do mato. Exato. Mas é um lugar muito bonito. Eu tive num outro lugar no Pará chamado Benevides. Não sei se você conhece. Não conheci. Também Benevides. É enfiado no meio da floresta. Ah, é? Você não tem noção do que é a cidade, mas é espetacular. E está aqui dentro do nosso país, né? Pois é. Mas vamos voltar vale a pena conhecer. Vamos voltar lá para Tucuruí. Muito bem. E aí? E aí quando... E como é que você fez para ir? Então, para que fosse possível chegar até Tucuruí, tinha que pegar um avião até Brasília, de Brasília até Marabá, né? Sim. E depois de Marabá até Tucuruí de carro, né? E eu não tinha esse dinheiro para poder pagar essa viagem toda, né? E foi aí então que, para minha surpresa, o pai desse amigo meu, ele fez questão de pagar essa viagem para mim, né? Haja visto que ele percebeu ali também o esforço que eu tinha na faculdade, né? Sim. Ajudava o pessoal sempre em período de prova, que tinham dificuldades, enfim. Né? Então, você estava sempre pronto para servir os demais. Exato, né? exato. Tá? E em reconhecimento a isso, ele custeou a sua viagem. Custeou a minha viagem. Mas que beleza, hein? Que exemplo. Uma oportunidade excelente. Uma oportunidade, a gente não pode perder as oportunidades, né? Não. Nenhuma oportunidade. Nenhuma. Porque elas passam e às vezes não voltam mais. Com certeza. Quanto tempo você ficou lá em Tucuruí? Em Tucuruí fiquei por 1 mês e meio, foi um estágio de férias, né? Sim. Tá? E pude conhecer desde a fundação de uma usina hidrelétrica até o sistema de controle, transmissão e comercialização de energia. Tucuruí é a maior usina genuinamente brasileira. Sim. A gente tem Itaipu, mas Itaipu é metade Brasil e metade Binacional. Paraguai, né? Mas em geração de energia, Itaipu fica em primeiro lugar, não é essa questão de ser metade Brasil e metade Paraguai. E Tucuruí é efetivamente a maior usina brasileira. Tá? Então pude conhecer desde as máquinas auxiliares, geradores, fundação, todo o sistema da parte de controle, supervisão. E esse conhecimento que você adquiriu interferiu na escolha da carreira que você ia seguir depois de concluído o curso de engenharia? Sim. Ou não, você já tinha mais ou menos alguma... Não, eu já sei o rumo que eu vou tomar. Sim, essa parte de energia sempre foi uma parte que me fascinou bastante, né? Sim. A gente se preocupa muito com o crescimento do país, se preocupa com o crescimento populacional, e para que a gente possa atender essa demanda de produção de alimentos, né, a gente tem também que atender essa demanda de produção de energia. Tá? Muito bom, muito bom. Bom, concluído o curso de engenharia, qual foi o rumo que você tomou? Então, antes mesmo de... Você já tinha, eu ia perguntar isso, você já tinha alguma coisa em vista, algum emprego, alguma coisa ou não? Não, até o término da universidade, não. Mas... No período que eu estava na universidade, eu também Sim. dava aula numa escola técnica, né? Então, eu comecei a dar aula com 19 anos em uma escola técnica. Mas não tinha perspectiva de crescimento ali nessa escola, já que ela estava com alguns problemas financeiros, coisa e tal, né? Escola particular? Escola particular. Sim. Tá? E aí, no último ano de engenharia, eu comecei a fazer, então, um mestrado em engenharia mecânica na Unesp de Ilha Solteira, por intermédio de um professor, o professor Ricardo Alan, da Unesp de Ilha Solteira. A gente já tinha feito alguns trabalhos juntos, ele fez, então, esse convite, e mesmo antes de acabar a faculdade, comecei a fazer um mestrado. Então, terminando a faculdade, acabei a faculdade na sexta-feira, na segunda-feira estava de mudança em Ilha Solteira, já iniciando o mestrado. O mestrado. E profissionalmente, você estava trabalhando nessa época ou não? Você dedicou-se aos estudos? No mestrado, eu trabalhei como professor da ETEC de Ilha Solteira, no mesmo curso em que eu fiz... Que você se formou, tornou-se professor. Exato. Então, os professores que eu tanto admirava, né? Passaram a ser seus colegas de trabalho. Colegas de profissão, exatamente. Mas que bacana. Você sabe Exato. que isso acontece, uma coisa pessoal minha, né? Eu, quando estava no seminário, e mesmo depois de formado, já tinha sido ordenado ministro do Evangelho, eu sentava em certos auditórios
e ficava admirando os caras lá em cima, sabe? Ah, é? Uns teólogos falando bonito, aqueles negócios, umas mensagens, e às vezes eu ficava ali com um caderninho, uma caderneta, alguma coisa, anotando tudo que eles falavam, eu achava lindo. E sabe que em dado momento eu descobri que tinha um monte de gente olhando para mim, se espelhando em mim, eu queria me espelhar, né, nesses, e em dado momento eu descobri que tinha uma porção de gente olhando para mim. Alunos também de seminário, formados novos, que estavam se espelhando em mim. Em como seguir, né? Sim, o mesmo você está nos dizendo aqui. Um dia você ficou lá admirando aqueles professores e pensando, pô, talvez eu vou estudar também, eu possa estudar engenharia, exato, eu vá estudar engenharia e consiga chegar a um patamar deles, exato, e de repente você está ao lado deles. Isso e tem outros, é fantástico. Isso não tem Isso dinheiro é que pague. fantástico. E tem outros ali, alunos, dizendo, pô, ele conseguiu, ele veio de uma família pobre, ele exato, veio de uma situação difícil, o cara já tirou até vaca do buraco. É isso, exato, assim, e ele chegou onde chegou, está fazendo um mestrado, eu também posso chegar lá. Exato. Então, isso é ser inspiração. Sim, não que a gente seja exemplo para as pessoas, mas que a gente possa servir de um fator motivacional. Sim. Né? Falar, olha, se de fato conseguiu, né, com tantas limitações, eu também posso conseguir. Poxa, claro, claro. Exato. Não, mas é um exemplo, sim. Não é só questão motivacional, é ser um exemplo. Aliás, a nossa juventude hoje, os nossos adolescentes e até os nossos jovens, carecem de bons exemplos. Exato. Carecem de ter alguém em quem se espelhar, em desejar chegar lá. Exato. Não é isso? Exato. E um fator até interessante é que eu não tinha essas pessoas, exemplos, na minha casa e nem na minha família. Sim. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior. E você teve que se espelhar nos de fora. Nos de fora, professores. Sim. Né, que eu me espelhava, que desde o ensino médio, professores de física, de história, sempre me motivaram muito a continuar estudando, né? Haja visto que eu tirava boas notas, que eu ia muito bem nas disciplinas. Muito bom. Mas, por incrível que pareça, essas pessoas da minha família, né? Em especial minha avó, minha mãe e esse meu primo que é especial, que são pessoas que são analfabetas, né? Apesar de não entenderem, né, o que é um curso de engenharia, sempre me apoiaram bastante. Minha avó, de forma incondicional. Claro, porque mãe e avó sabem e sabiam nessa época que exato, quanto mais para frente você fosse, quanto mais você estudasse, a realidade da sua vida seria absolutamente diferente da realidade da vida deles. Com certeza. Não é? Paulo, nós temos que fazer um breve intervalo. Mas nós vamos continuar conversando. Estou gostando demais do nosso papo, estou gostando demais da nossa conversa. A minha vontade é me levantar e aplaudir você, viu? Imagina. Bater palmas para tudo isso que você está contando, que realmente é um exemplo e realmente é uma inspiração. Então você aguarde mais um pouquinho, nós vamos continuar no próximo bloco, conversando com o professor Paulo Sérgio, e ele vai ter ainda mais coisas para nos falar e nos ensinar uma lição de vida. Aguarde aí rapidinho.